computador. Isso. Tá vendo, gente? Eu tô craque, ele tá me ajudando. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar de Deus, de Jesus e no Evangelho no Lar. Importante a gente entender, conforme a gente vai falando de cada item, para vocês entenderem o que é Deus, o que é Jesus. E a gente vai falar do Evangelho no Lar, mas eu coloquei algo a mais. Eu coloquei um pouquinho da água fluidificada e trouxe uma pesquisa bem interessante para vocês, tá bem? Então, vamos lá? Espera só um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui a tela. Opa. Pronto. Ó, primeiro vídeo é para todo mundo ficar acordado, hein? É para vocês prestarem atenção em quem é aqui. Vamos lá. É bela. Isso, muito bonita. É, super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Meu Deus, eu falei bonita. Bonita, cara. Tem até um filme dela. É. Tá, peraí. Rainha. Isso. Bela. Isso. Vou reenvenenar. Nem, ó. Ai, que emoção. Também depois dessa aqui não ia acertar, né? Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá Ah, muito é. mole. Meia hora já. Tá, agora é minha vez. Vai. Vai lá. Eu sou um homem. Não. Não? Eita. Peraí, gente. Não sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Ah, gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Ah, mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim. E o meio. Eu sou Raul Seixas. Não, que isso? Que Raul Seixas? Mas a música é dele. Não, meu filho, você é inteligência suprema. Inteligência suprema. Einstein. Você sabe que é suprema? Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. Que infinito o que, ô cabeção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Olha só, você não é homem, você não é mulher, você não é bicho. Cara, tudo. Zero. Vamos zerar. Vamos pegar zero. Zerou. Vamos pegar zerado. Tá zerado. Vamos lá. Tá, não sou homem. Não. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então sou feito de quê? De nuvem. César, não dá pra dizer do que ele é feito. A gente não tem tutano, assim, pra gente entender do que ele é feito. Porque você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso tentar? Tenta aí. É, Vou avisando. Tá difícil. Pai, o que você faria se eu sumisse? Isso, Pedrinho. Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Eu chamava a polícia, ó. E se a polícia não fizesse nada? Mas se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu. Mas se nada adiantasse fazer e você nunca mais me achasse? Sei, meu filho. Eu só sei que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus para que você... Eu sou o Disque Denúncia! Vai, gente, dá dica. Ó, pessoal, então é só para descontrair um pouquinho e para vocês entenderem um pouquinho o que é Deus. Bom, para a gente ser espírita, para a gente falar que a gente é espírita, a gente tem que acreditar em algumas coisas. Acreditar em Deus, a comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução dos espíritos através da reencarnação, e entender que Deus é onipotente, ou seja, não tem ninguém maior que Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele é onipresente também. Ele está presente em todos os lugares. Tudo bem até aqui?
Mas eu vou explicar no decorrer da aula um pouco de cada disso aí. Vocês não precisam se preocupar, não. Aí, se Deus é onipresente, ele está em toda parte, Deus é bom. Deus é bom? Vocês acreditam que Deus é bom? Ele é onisciente, ele sabe de tudo, de tudo. Não tem quem saiba mais do que Deus, ok? E ele é onipotente, ou seja, não tem ninguém mais poderoso do que Deus. Não existe nenhum ser mais poderoso do que Deus. E aí, no livro Gênesis, como que a gente sente Deus? Na Gênese de Allan Kardec, ele vem dizer num trecho bem interessante: Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas criações que existem no mundo. Aí, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, tem uma definição muito interessante de Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Aliás, é uma síntese magistral do Criador. Ou seja, está acima de todas as inteligências que existem no universo. Por que ele é a síntese, aliás, é uma síntese magistral do Criador? Porque ele é um pedaço, na verdade, Jesus ele foi o primeiro a ser criado, antes de qualquer coisa. Depois, quer dizer, Deus criou Jesus, mas ele foi um modelo para a gente. E vocês vão entender também isso daí mais para frente. O que eu quis mostrar para vocês é que o conceito do Espiritismo é que não existe mais nada acima de Deus. E o conceito das outras religiões é de que Deus é só para alguns e não é para todos. Então, tem aquelas frases que a gente pega, às vezes, as outras pessoas falando de outras religiões, que é o meu Deus, não é o Deus de todos. E a religião, e o Espiritismo, ele vem trazer que Deus é universal, ele é para todas as pessoas. E aí, se a gente começar a pensar que como que você consegue provar que Deus existe? A ciência vem provar isso. A ciência, ela vem provar assim, ó. Ele é a causa de tudo o que há no universo. O melhor argumento é o da própria ciência. Ora procurando causa de tudo o que existe no universo. E que não é obra do homem. Quando a gente olha para as estrelas, quando a gente olha para o universo, quando a gente imagina que existem outros planetas, porque outros planetas existem, inclusive mais evoluídos do que o nosso. Quem criou tudo isso? É obra do homem? Então, você acaba concluindo, logicamente, que foi Deus que criou. Então, se a gente sentir o ar, o vento batendo no nosso rosto, se a gente conseguir sentir essa brisa, se a gente parar para pensar nesse fenômeno tão bonito que é a aurora boreal, que, na verdade, né, é um reflexo, é uma conjunção das luzes solares que vão montando esse fenômeno. Quem criou isso? Foi o homem? Então, por aí, a gente começa a identificar as coisas da natureza, as estrelas, a lua, o sol, o vento batendo no nosso rosto. Quando a gente olha uma paisagem tão linda, quando você vai para o mar e você vê aquele pôr do sol maravilhoso, quem foi que criou tudo isso? Não pode ter sido o homem. Isso não é uma obra
que a pessoa vai lá, ela constrói. Então, a gente acaba crendo que existe algo muito maior por trás de tudo isso. E sempre quando a gente olha algo muito bonito, a gente conclui que Deus existe. Aí, esse filósofo, o Voltaire, ele escreveu uma coisa bem interessante. Ele escreve assim, deixa eu só tirar essa coisinha daqui que está me atrapalhando para eu ler, vou colocar um pouquinho mais em cima. Deixa eu fechar aqui. Aí, ó. Vale aqui lembrar que Voltaire, um vulto notável de um pensamento francês, afirmou com o seu raciocínio prático sobre a existência do Criador, de Deus. O universo me espanta e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. É uma afirmação simples, singela, mas ele vem trazer que não dá para a gente imaginar todo esse universo sem um Criador. Eita, peraí. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar para os espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E aí os espíritos dizem que não, ele ainda não tem capacidade. E são tantas coisas dentro do conhecimento, que Deus vai liberando esse conhecimento paulatinamente, assim como vocês estão iniciando o curso no ID. Ninguém vai chegar aqui e vai passar para vocês como funciona uma sessão mediúnica. Vocês vão iniciar esse aprendizado. E conforme a evolução desse aprendizado, vocês vão aprendendo mais e vão descobrindo mais coisas. Isso também é feito dessa forma por Deus através do homem. A revelação, ela vai acontecendo à medida que nós vamos nos aperfeiçoando. E aí esse conhecimento vai chegando. E como que é feito esse aperfeiçoamento? Uma coisa que a gente falou no texto que o Vitor trouxe, né? Do Palavras de Vida Eterna. Esse aperfeiçoamento, ele vai se dando com a lapidação do nosso espírito, com a nossa reforma moral. Isso acontece numa única reencarnação? Não. Nós já reencarnamos várias vezes, muitas vezes, e vamos precisar ainda reencarnar mais. Eu não sei se alguém aqui acha que não precisa, eu sei que eu vou precisar muito. Então, a gente vai se lapidando e a gente vai melhorando e a gente vai tendo conhecimento e esse conhecimento vai ampliando a nossa consciência. E aí, quando isso vai acontecendo, as leis divinas vão permitindo um maior conhecimento para nós. E para que serve a reencarnação? Porque se a gente for parar para pensar, eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Deus é mau? Se Deus não é mau, então ele é onipresente, porque ele está presente em todos os lugares. Se Deus existe, ele é mau? Não pode ser. Então, se a gente acredita que Deus existe, o que é o mal? Alguém sabe me dizer o que é o mal? Você sabe, Denise, me dizer o que é o mal? Eu acredito ser a ausência do bem, né? Assim como o escuro é a ausência da luz. Né?
Eu acredito Exatamente. que seja isso. O mal, na verdade, é a ignorância do bem. Porque quando nós ignoramos o bem, nós entramos num mundo de maldade. Como você olha o outro, é como você está. Se você tem bons olhos, seus pensamentos são bons. Se você tem um olhar mais... Tudo aquilo está fazendo para te provocar, eu não concordo com isso, isso daqui não vai dar certo. Seu olhar vai dizer quem é você. Como você age diante dos problemas. E é por isso que nós precisamos de muitas existências, para poder se lapidar, se modificar através das nossas ações. Essa reforma, ela vai acontecer de qualquer forma. Por quê? Porque a partir do momento que vocês estão aqui e estão tendo esse conhecimento, porque ele está gravado em nossa consciência. Mas, a partir do momento que vocês estão estudando, que vocês estão conhecendo, que vocês estão se abrindo para um conhecimento novo, para a verdade, então, não dá mais para dizer, eu não sei, não sabia. Eu briguei ali com o outro, me perdoa, eu não sabia que isso daqui não podia mais fazer. Você não vai na aula, você não vai no centro, você não assiste a palestra. Vamos tentar mudar um pouquinho, respirar, pensar. Puxa, eu vou brigar mesmo com essa pessoa, o que é que vai me trazer? O que vai voltar para mim? Então, é pensar que toda ação tem uma reação. É pensar que existem consequências. A partir do momento que o outro emite aquele sentimento de raiva para você, não é nem o seu nervoso, mas é o que o outro transmitiu. Então, é entender que essa consciência ela vai vindo aos poucos. Paulatina. E Jesus e Deus não tem pressa. Alguém está com a câmera aberta, com o áudio aberto, eu vou pedir para fechar. Obrigada, Fátima. Então, é pensar que, na verdade, esse conhecimento ele vai vindo de forma paulatina, ele vai vindo de maneira gradativa para que possamos absorver, para que possamos ir lapidando o nosso espírito. Ele não vem de uma hora para outra. E quem se afasta de Deus? É ele? Quem se afasta de Deus? É ele? Ou somos nós que nos afastamos de Deus? Nós. Somos nós, com as nossas atitudes. A partir do momento que você sai de casa, faz uma oração, estabelece uma comunicação com o seu mentor espiritual dia a dia, você vai se aproximando do seu mentor e dos outros espíritos de luz. Você está num momento de dificuldade, quem vocês acham que vão ajudar vocês? O céu ou o inferno? Porque o inferno está dentro de nós. A partir do momento que você se conecta com o inferno, com essas energias inferiores, então você não consegue ver ajuda. E muitas vezes as pessoas precisam passar por algumas dificuldades justamente para poder entender que Deus existe. Ninguém procura Deus quando está tudo bem. Eu estou bem aqui, estou ganhando um dinheiro danado. Ai, meu Deus! Não, as pessoas não são assim. As pessoas, elas lembram de Deus mais na dificuldade. Vai ter um ou outro que vai lembrar, que vai ser grato, tudo. É evolução, né? É para isso que a gente está aqui. Mas, dificilmente as pessoas lembram de Deus nos momentos mais fáceis, nos momentos mais fartos. Só que tudo passa.
Da mesma forma que os momentos bons, os momentos difíceis, os momentos bons passam, vem os difíceis. Vai passar? Mas a gente tem que aprender a ser grato, porque são esses momentos mais difíceis que vão ajudar a gente a pensar. Aí, no livro dos Espíritos, logo na introdução, ele vem falar da fé, que é a fé inabalável, é aquela em que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Ou seja, não é aquela fé fraca, não é aquela fé que resta as dúvidas. A pessoa, ela pode estar no momento mais difícil, quando ela tem fé, ela sabe que aquilo vai passar, porque ela acredita em Deus. Então, ela sabe realmente que aquele momento é muito difícil, ela está desesperada, mas quando ela confia em Deus, ela sabe que aquilo também passa e que aquilo vai passar. E aí, a gente se pergunta, quando Jesus estava sendo crucificado, em algum momento vocês acham que ele hesitou? Não. Exatamente. E é justamente os momentos difíceis que vêm para a gente, é para testar a nossa fé. Jesus não precisava ser testado de nada, era um espírito puro, crístico, da mais alta hierarquia. Porém, para a gente entender que quando Jesus foi crucificado, até naquele momento, ele não deixou de passar para a gente, a confiança que ele teve em Deus. Ele sabia que tudo aquilo ia passar. Ele sabia que ele tinha aquela necessidade de passar por aquilo. E Jesus, ele não nasceu por ele, como nós, nascemos por nós, para a gente fazer a nossa vida, a nossa carreira. Ele nasceu por nós. Ele veio no mundo por nós. Então, para a gente entender que diante das dificuldades, a gente precisa confiar em Deus. Então, só quando as coisas estão tudo bem, eu acredito em Deus. E aí, quando eu perco um parente, um ente querido, Deus não existe mais? Isso era a prova do outro. Se ele viveu bem durante todo aquele tempo e chegou a hora da partida dele, e pensar que aqui é uma estadia que a gente fica por um tempo, né? E que depois ele poderia ter a chance de evoluir espiritualmente, talvez, com o desencarne dele, porque existe um outro lado, né? Então, entender que aquele espírito, ele pediu, inclusive, para passar por aquele desencarne daquela maneira, porque não existem vítimas. Vocês vão entender no decorrer do curso que não existem vítimas. Tudo acontece porque nós pedimos, nós temos um acordo, e esse acordo já está pré-estabelecido muito antes da gente nascer. Mas a gente pode mudar também as coisas com as nossas atitudes. Tudo é visto pela espiritualidade de uma outra maneira. E vocês vão entender com os livros que vocês vão ler no Básico 1, no Básico 2. Tem muita história emocionante e bonita. Agora vamos lá, vamos passar. Deus é Pai. E Ele corrige aos seus filhos. E as lições são definitivas para que possamos aprender. Essa correção, ela é pedagógica. A dor é pedagógica. Dificilmente nós vamos aprender
com o amor. É possível? Muito. A gente pode aprender com amor, a gente pode aprender por amor. Mas muitos seres humanos, infelizmente, só vão aprender com a dor. E muitas coisas que algumas pessoas veem e passam e que coloca muitas vezes a nossa fé em dúvida, a gente precisa entender que aquele espírito precisava passar por aquela prova para ver se realmente ele se modificou. Ele pediu essa lapidação. É importante para ele. Uma coisa que eu não entendia, porque eu sou da área da saúde, é quando eu vi uma criança numa cadeira de roda. Eu nunca consegui entender. A minha família sempre foi espírita, mas eu não consegui entender de maneira alguma. Depois, com o passar dos anos, quando eu fui estudando, eu entrei no GEMB, eu fui entendendo todas essas questões. O espírito pede para passar por isso. E muitas vezes, quando você vê uma pessoa numa cadeira de roda, é para que ela não cometa os mesmos erros. Então, muitas vezes ela vem sem andar, sem enxergar, não consegue se comunicar verbalmente. Por quê? Para que ela não desperdice aquela reencarnação. Porque se ela desperdiçar aquela reencarnação, é muito importante para ela. Então, o espírito, ele pede, eu preciso vir assim. Talvez ele vá cometer os mesmos erros que ele cometeu lá no passado. Então, ele pede para vir desse jeito. E nós sentimos pena. Muitas vezes, duvidamos que Deus existe. Olhando para o filho do vizinho, a gente pega e fala, nossa, mas o do outro é normal, por que o meu veio assim? Não é possível. Então, é para você pensar que se Deus é bom e só existe uma vida, como em uma vida ele vai colocar eu, que ando, falo, escuto, entendo, vai colocar um Einstein, que entende mais que eu, que é mais inteligente que eu, vai colocar uma pessoa que não anda, que não fala, uma cega, uma que não tem que tem comprometimento intelectual e que não consegue acompanhar. Aí é para você pensar que não é Deus que pune. Somos nós, o nosso espírito pede para passar por essa prova. E que seria muito injusto, sim, se em uma única vida, um é rico, outro é pobre. Não tem sentido. Por aí, já estabelece uma linha direta com a reencarnação, porque você vai buscar respostas. Se você se questiona, é porque você precisa de resposta. Então, vá buscar. É muito importante. Deus cuida dos seus filhos, como os pais cuidam dos filhos. Quando um filho da gente faz alguma coisa errada, a gente não tira alguma coisa dele? A gente não corrige o filho? Quando os nossos filhos estão doentes, a gente não cuida dos nossos filhos? Da mesma forma, Deus cuida da gente. Basta um pedido naquele momento de dor. Ainda que você não ore, quando você fala, meu Deus, toda aquela falange de espírito, dos seus familiares, dos seus ancestrais, todos os espíritos de luz, eles ouvem isso e vêm te ajudar por quê? Porque você está sofrendo? Não, eles também estão evoluindo com esse pedido de ajuda. Eles estão trabalhando, estão lhe ajudando. Mas para isso, esse pedido ele tem que vir de dentro. Ele tem que ser sincero. Porque se não for sincero, a espiritualidade sabe. E quem é o filho? Quem é o filho? Quem é filho de Deus? São os espíritos, somos nós. E aí, Deus tem paciência,
Porque ele não... vocês não podem imaginar que Deus fica pressionando. Vamos aprender, diferente de nós. Se a gente for parar para pensar no mundo que a gente vive, quando nós erramos, nós vamos para uma cadeia. Deus não joga ninguém dentro de uma cadeia. São as nossas atitudes. Então, Deus é amor, Ele é justo e Ele é imutável. O que significa imutável? Imutável é que as suas leis, elas nunca mudam. Então, não é, agora aconteceu isso. Não, Deus, a lei de Deus é imutável. Ela permanece a mesma sempre. Aí, a gente tinha Moisés. E Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Alguém sabe quem deu esses 10 mandamentos para Moisés? Alguém sabe me responder? Deus? Deus, né? Como que ele recebeu esses 10 mandamentos? Mediunicamente. Fala, inclusive, que foi, acho que a primeira Carta psicografada. psicografia que nós tivemos. Quem mais? Quem dá mais? É através dos anjos. E os anjos nada mais é que espíritos de luz, que trouxeram as leis dos 10 mandamentos. É claro que veio através de Deus, com certeza. Deus não permitiria que viesse nada se não fosse necessário. Mas por que vieram essas leis? Alguém sabe me dizer? Naquela época, eles estavam vivendo num momento muito difícil, né? Onde todos se matavam, onde todos brigavam, lutavam, e precisava vir alguma coisa para frear essas pessoas, né? E então apareceu não, né? Veio a lei mosaica, para que pudesse segurar um pouco o jeito que aquelas pessoas estavam se tratando e vivendo, né? Isso eu li no capítulo, acho que no primeiro do Evangelho. Na verdade, ele está no Evangelho, né? E é do Antigo Testamento essas leis, né? E o anjo, ele vem em sonho e passa para ele. E ele passa as leis. Mas naquela época, como que era? A lei era assim, olho por olho e dente por dente. Isso. Então, as leis tinham os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E não estava adiantando nada, né? Não estava adiantando nada, o povo estava deitando nada, estava aí, vamos lá, vamos embora. Honra teu pai e a tua mãe. Qualquer semelhança com o ano 2022 é mera coincidência. É mera coincidência. Passou muito rápido. Pois é, então. Tá mais ou menos ali, ó. Então, e Moisés, ele era mais punitivo naquela época. Como que se corrigiam as pessoas? Elas eram enforcadas, elas eram queimadas. Qualquer ação que você fizesse, você ia ser jogada lá na fogueira. Eram apedrejadas. Era o castigo, né? E Jesus, visto que Maria Madalena, quando ela foi descoberta numa cena ali, é muito engraçado se vocês prestarem atenção na cena dos filmes que passam, né? Vem aquele monte de gente assim empurrando a mulher para ser apedrejada. Mas cadê o marido? Porque não existe traição sozinha. Mas a mulher naquela época, ela era vista como
a mulher da vida, a prostituta, ela era realmente. Mas, cadê o cara? Ela praticou o adultério. Ela estava com um homem casado. Mas cadê o cara? E ali ela ia ser apedrejada. Ela ia ser apedrejada. E Jesus, naquele momento, ele teve uma compaixão. E na hora ele parou aquilo. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Essa história de Maria Madalena, quando vocês tiverem tempo, tem um livro que se chama Boa Nova. Leiam, é muito bonito. Maria Madalena, ela naquele momento, ela fala para Jesus, eu tenho sede de amar. Jesus fala, então ame os leprosos, os doentes, as pessoas que passam fome. Siga e ame. E ela foi. Teve tantas passagens de Jesus relacionado com Maria Madalena, que foi impressionante, mas a que mais me tocou foi no final, né, da sua vida, em que ela, naquele momento do desencarne dela, né, ela passava por todas as casas, ela cuidou dos leprosos, e cuidou muito. Ela passava por todas as casas, assim, na rua, e as portas se fecharam. Então, ela encosta num canto, não tinha mais ninguém para ajudar. E naquele momento do desencarne dela, quem vem receber ela no espírito? Jesus. Você vê? Maria Madalena é o maior exemplo de reforma moral que existe no ser humano. Então, é muito bonito vocês, depois, se vocês quiserem, fica aí uma dica. Esse livro, A Boa Nova, ele vem tratar num capítulo especial de Maria Madalena, mas Manuel Filomeno de Miranda, ele comenta, e é uma coisa assim que, assim, nossa, se eu fecho os olhos, se a gente fechar os olhos, a gente consegue imaginar ela passando e as portas se fechando. É muito bonito, né? É muito tocante. E como nessa época tinha esse Deus punitivo, né? Jesus, ele veio para quê? Ele veio para trazer o amor, o perdão, a reconciliação, através dos ensinamentos. O tempo todo, Jesus estava nos ensinando, inclusive quando ele estava sendo crucificado. A doutrina espírita, peraí, gente, deixa eu só tirar um negocinho aqui, senão não vou conseguir ler. Rapidinho, pronto. A doutrina espírita, ou espiritismo, como a gente fala, ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. O Messias, o mensageiro divino, o guia, o modelo. Por que eu grifei aqui de amarelinho? Guia e modelo. Guia para ser seguido. E modelo para que possamos copiar. O quê? A moral, o respeito, o amor, o perdão. E Divaldo, ele vem trazer uma coisa muito legal que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, como eu sou uma pessoa que eu quero que todo mundo acorde, eu trouxe mais um vídeo. Vamos ouvir um pouquinho a definição de Jesus segundo o Livro dos Espíritos e que Divaldo vem trazer. O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Qual a visão espírita sobre Jesus? Allan Kardec
o egrégio codificador da doutrina espírita, reflexionando a respeito desse homem incomparável, conforme lemos em o Livro dos Espíritos, na questão 625, interrogou as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servirmos de modelo e guia? E os benfeitores da humanidade redarguíram: Jesus. É possivelmente a maior síntese na história da filosofia. Porque Jesus representa toda a síntese da evolução de que podemos ter notícia no planeta terrestre. É a nossa ponte de vinculação a Deus. Os espíritas, portanto, somos eminentemente cristãos. E o objetivo da doutrina espírita é restaurar o Evangelho do Mestre, conforme ele o viveu e nos ensinou através dos seus exemplos. A figura máxima deste homem que dividiu a história é a referência para facilitar-nos o entendimento a respeito de Deus. Sendo Deus a causa cáusica do universo, como se referia Spinoza, o grande filósofo holandês, e que os espíritos definiram como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, é de impossível reflexão e entendimento. Mas se nós examinarmos Jesus como intermediário, como excelente Filho de Deus, como meio, como caminho, para essa verdade e essa vida, torna-se-nos muito mais fácil entender a paternidade divina. Então, Jesus, para nós, é a estrela de primeira grandeza nos céus da nossa galáxia. Bonito, né, gente? O Espiritismo. Opa, peraí, gente. Pronto. Então, como o Divaldo diz, ele vem como modelo e um guia para ser seguido por nós. Dúvidas até aqui? Tá todo mundo quieto, ninguém fala nada? Ou tá todo mundo entendendo tudo? Tá tudo jóia. Ah, então tá bem. Estou entendendo, tá muito bom. Ah, então tá bem. Então, Jesus representa o quê? Se ele serve de modelo e guia para a gente? Ele representa a perfeição, a moral, o mais puro amor e o perdão através da reencarnação. Então, ele vem trazer para a gente que você errou, mas vamos recomeçar. Aí, se você falar para mim, mas eu não sei do meu compromisso, como é que eu vou saber? Se naquele momento que você está ofendendo o seu irmão, irmão, quando eu digo, é no sentido de nós como um todo. Se naquele momento você está ofendendo uma pessoa, e se você perguntar o que Deus quer de mim nesse momento, com certeza ele não vai falar para você xingar. Vai lá, briga, tomou uma fechada, desce do carro, bate naquela pessoa. Então fica fácil a gente entender quando a gente pergunta o que Deus quer de mim nesse momento. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está gravada a lei de Deus? Por que veio Jesus? Por que Jesus veio? Porque a lei de Deus, ela está gravada onde? Pode falar, Denise? Não, eu acho que ele veio para a nossa salvação, né? Sim, mas exatamente com esse intuito, aonde está gravada a lei de Deus? Alguém sabe me dizer? Consciência. A nossa consciência está aqui. E por que, se está gravado na nossa consciência, muito antes da gente nascer, se essa lei está gravada em nós, por que Jesus tinha que vir? Estava gravado na gente, a gente sabia tudo. A lei está lá. A gente esquece. Porque havíamos esquecido. E então Deus pediu para que Jesus viesse. E eu garanto que depois de tudo que o nosso mundo passou, apesar da pessoa
ser... Eu não digo que ninguém é ruim, mas eu digo que ela está tomada, ela atrai espíritos obsessores, e a gente precisa ter essa compaixão, né? De alguma maneira, ali dentro daquela pessoa está a centelha divina. E dentro dessa centelha divina, Deus está lá. Em algum momento, esse ser humano ele vai despertar para tudo que ele faz. E o que a gente pode fazer, ao invés de julgar? Orar. O orai e o vigiai. Você ora e vigia as suas atitudes. Jesus, espírito responsável pela administração e evolução de todo o planeta, vivenciou todos os estágios da evolução, aprendeu todas as particularidades das leis divinas, porque ele é um representante de Deus. Curou pessoas, agindo sempre no intelecto moral. Foi o que ele fez com Maria Madalena. Quando ele olha para Maria Madalena, ele vai no intelecto. E aí, se vocês forem prestar atenção em algumas passagens da Bíblia, que agora não dá para citar todas, senão não vai dar tempo, a gente pode parar e pensar que ele sempre ia ali, no intelecto, no moral. Então, você não muda isso? O que você acha? Vamos lá. Ele sempre estava agindo no intelecto moral. E aí, Jesus teve 2 vindas no nosso planeta. Eu não sei se vocês sabem. A primeira vez, quando ele criou todo o universo, ajudou a criar todo o nosso planeta. E ele não é só criador do nosso planeta. Existem vários planetas que Jesus criou. Então, ele veio antes da formação do planeta, ele participou de toda essa formação junto com uma pleiade de espíritos. E depois ele veio para trazer as leis de vida divinas, para fixar isso mais, lembrar mais a nossa consciência. Mas eu acho que ele não precisa vir novamente, porque a gente sabe, é só a gente ler, é só praticar. Chega de crucificação, né? Jesus, no princípio, era o verbo. Vocês sabem que tem alguns textos que falam da terceira vinda de Jesus, que ele já veio para, na verdade, preparar o planeta para uma fase de regeneração. Eu nem ia trazer isso aqui para vocês, mas não tem nenhuma confirmação que a gente consiga pegar de fontes ainda fidedignas, tipo Divaldo ainda não escreveu. Então, vamos esperar um pouco que as coisas, o conhecimento vai surgir. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele estava com Deus, muito antes da gente existir. E o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. E tudo foi feito por meio dele. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. João 1, capítulo 1, versículo 1, 3, de 1 a 3. Se vocês quiserem depois olharem, está na Bíblia. Agora, gente, a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui no meu slide na hora, assim, um risquinho aqui que eu não percebi. É para a gente entender... vocês têm alguma dúvida aqui de Jesus, de Deus? Conseguiram entender? Eu consegui passar bem? Ficou bem claro isso para vocês? Qualquer coisa vocês falem, eu posso explicar. E quando eu fiz isso, apareceu. Posso avançar? Então vamos... Giovana, só avisar, esse risco aconteceu na minha outra aula, justamente do Zoom. Eu não lembro, não sei como tira, mas é alguma coisa, alguma marca que você fez aí com o mouse. É interessante, né? Aí ele vai ficar em todos. Não está atrapalhando. Não está atrapalhando. Um lapisinho, aperta o lapisinho e o risco.
Então, ó, agora a gente vai falar do Evangelho no Lar. Tudo bem? Posso seguir? Vitor, você quer colocar alguma coisa? Não, por enquanto foi ótimo. Tá bom? Uhum. Então, tá bem. Então, o Evangelho no Lar, ele é feito de que maneira? Eu coloquei aqui uma foto bem antiga, né? Aqui é Emmanuel, né? Esse moço que está em pé aqui, esse espírito que está em pé, é Emmanuel. E as pessoas estão aqui, ó, em volta da mesa, fazendo uma oração e estudando sobre o Evangelho. É muito bonita essa foto. Olha, é verdade, são em todos os slides. Reunir a família para estudar e esclarecer os ensinamentos de Jesus. É com esse o objetivo que a gente tem de fazer o Evangelho. Esclarecer os ensinamentos de Jesus. Eu vou pedir para alguém fechar o áudio. Vou pedir para alguém fechar o áudio, porque está um pouquinho de barulho. Então, reunir a família, estudar e esclarecer os ensinamentos de Jesus. Na verdade, é esse o objetivo do Evangelho. Jesus estará presente no seu lar, como os benfeitores. Então, na hora que a gente está fazendo o Evangelho no lar, a gente vai receber a visita de Jesus, imaginar que ele está entrando na nossa casa, que os nossos benfeitores, eles vão estar vindo. E para quê? Geralmente, ali naquela família, de repente, está passando por uma dificuldade, eles vêm para ajudar a gente. E se você está levando a sério esse Evangelho... Gente, será que dava para cortar o som? Você consegue ver quem é, Vitor? É, que aqui está sem nome, está marcado como iPhone 2. Se você for descendo, você consegue. Eu já vi. Gente, se puder abaixar, não sei quem é que está com o iPhone. Você pode fazer você mesmo. Clica nos 3 pontinhos e tem ali, o deixar mudo. Vário mudo? Não consigo. Pronto. Acho que agora eu consegui. Já foi. Então, reunir a família, estudar, esclarecer e entender que a gente recebe sempre a visita dos benfeitores naquele momento que a gente está fazendo o Evangelho, principalmente quando a gente está com alguma dificuldade. Todas as nossas preces são ouvidas. E aí, para ficar uma coisa bem feitinha, marcar um dia e um horário. Por que a questão do horário? Porque os espíritos, eles trabalham muito e eles sabem, se eles vão na casa do Vitor, todo domingo às 7 horas da noite o Vitor faz o Evangelho, eles vão estar presentes. E a gente vai sentir essa presença quando a gente está falando de um tema, de repente abre. E aí vem aquela coisa, vem ali aquele tema, e muitas vezes você discute um assunto na semana e na hora do Evangelho vem aquele tema. Então vocês sentem a presença dos espíritos. A prece inicial, a gente inicia com uma prece inicial, agradecendo a Jesus por mais um Evangelho, pedindo para que ele nos dê o entendimento no momento do Evangelho, para que possamos entender o Evangelho, que os espíritos possam estar ajudando a gente no entendimento. E aí a gente faz a prece e faz a leitura de algum livro. Eu coloquei aqui Sinal Verde porque eu gosto muito desse livro. Ele é curtinho e, de repente, dá até para as crianças lerem. Então, lê uma frase, abre aleatoriamente e lê. É muito bonito, é muito facinho de entender, não tem nenhum segredo. E aí, depois, abre o livro, faz que é o livro de... Ou então qualquer outro livro de prece, né? Vocês podem estar abrindo, faça o entendimento. Importante, não lavar roupa suja na hora do Evangelho. Cai lá, perdoa 70 vezes 7, tá vendo? Você não perdoou fulano.
olha, eu acho melhor você pensar naquilo que você fez. Não pode. O objetivo do evangelho é um estudo. Deixa, porque a mensagem, se foi para a pessoa, ela vai entender que é para ela. Não precisa você ficar ali passando na cara da pessoa que ela não perdoa o irmão. Tá vendo? Você não conversa com a sua mãe, eu falo para você, olha, perdoa. Não. É para entendimento, é um momento de reflexão profunda. E deixa que muitas vezes aquele... você não precisa ficar julgando, porque só de abrir ali o evangelho, né, Vitor? E sair uma coisa que o outro precisa, só de sair ali, então a espiritualidade já está agindo. Não é a gente que tem que ficar ali batendo boca com o outro. E ainda mais nesse momento. E tem muita gente que discute durante o evangelho. E não é saudável. Vamos lá? O tempo do evangelho, 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Sempre marcar, você pode começar, se você começar no começo do evangelho, você começar ali no livro do evangelho, né? Você começar a ler ali no comecinho, você marca a página. Se você quiser abrir de forma aleatória, pode? Também pode. Às vezes você quer ler uma mensagem diferente, e aquele capítulo ele está mais extenso, pode? Pode. O que vale mais durante a abertura do evangelho? É a intenção com que você faz o evangelho. É você fazer o evangelho com amor. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta por que algumas pessoas que oram muito e continuam falando mal da vida dos outros fazem o evangelho, né? Isso é eu que estou falando, mas continuam tratando pessoas mal. Por quê? Porque não faz, a prece ela tem que vir do coração. Então, naquele momento que você está fazendo uma prece, está vibrando no final para uma pessoa doente, porque no final faz a vibração. Terminou de ler, comentou o estudo, deixa o outro falar o que você entendeu, então vamos fazer as vibrações. De repente tem algum parente doente, você vibra com aquela energia boa, ela vai receber essa ajuda, vai chegar até ela. Com certeza, não tenham dúvida disso. As crianças podem fazer o evangelho? Claro que pode. Até porque elas só se distanciam do centro, elas só se distanciam quando elas não veem o exemplo dentro de casa. Então, deixar ler uma passagem, mesmo que ler errado, gente, vai corrigindo, vai com calma. Fala, olha, vou ler de novo, novamente, só para concretizar aqui o entendimento. Pega o livrinho, abre, ajuda o filho, a filha. Nossa, ficou muito bom. Eu só vou concluir aqui alguma coisinha. Então, ele disse isso. Conclui todo mundo. A criança ela se sente importante e eles querem fazer o evangelho junto com a família. E vocês também podem acrescentar para a criança alguns livros de Kardec. Eu não sei se vocês já viram. Tem também aquele Kardec que são umas historinhas da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Então, ali também tem muita historinha interessante, pode fazer um pouquinho ali, ler alguma coisa, e eles têm dúvidas, eles gostam de fazer perguntas. E não tenham vergonha e medo de responder. Mãe, por que você é espírita? Eu sou espírita, eu vou falar que eu acredito nos espíritos. Fala alguma coisa para essa criança entender que é importante. Agora, não adianta fazer o evangelho e depois bater porta. Você, minha mãe reza, e ela bate a porta, ela grita, ela xinga, ela briga comigo. Nossa, mas por que ela reza? Ela acabou de voltar do centro e abriu uma garrafa de cerveja. Gente, menos, né? A criança observa tudo, tudo. Tem livros, eu já falei, trazer a criança. E aos poucos, quando vocês vão fazendo o evangelho, trazendo a criança para aquela rotina, eles vão incorporando também essas leis. E quem mora sozinho? Faz também. A gente pode dar passividade no momento do evangelho,
receber espírito? O que vocês acham? Nunca, jamais. Isso não pode acontecer. Até porque lá na frente vocês vão aprender com a mediunidade, quando vocês estiverem no mediúnico 2, 3, que essas manifestações elas só vêm se você permite, porque você é o dono, você é o condutor. Alguma dúvida do Evangelho? Giovana, Pode falar. Eu não entendi o que é passividade. Passividade é você... A gente fala, é receber um espírito. Às vezes algum irmão está ali, você sente a influência daquele irmão e você deixa vir. No momento do Evangelho, não pode. Esquecer que tem a família, a criança, aquele não é o momento para isso. Não é uma reunião mediúnica. É um momento seu, com a sua família. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá bem? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, vou passar para o próximo, hein? Ó, eu peguei uma pesquisa bem interessante com a água. Giovana, bem interessante. Oi? Posso só complementar uma coisinha lá no... Deve. Sim. Eu estou esperando para ver se você não ia falar, mas tem um livro de Chico Xavier, que é Jesus no Lar, que justamente fala sobre uma noite que, na casa de Pedro, que a conversa estava improdutiva. Eles falam, não sei se era discussão, não fala o que era, se era discussão, fofoca, o que seja. E Jesus, justamente, ali ele pega alguns textos que já estão escritos e comenta justamente com Pedro, que ele coloca é que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E naquele ele pede para trazer toda a família dele e eles iniciam uma leitura. Eles falam que aquele foi aqui na Terra, o primeiro evangelho no lar que nós tivemos. E começou com Jesus. Só queria trazer. Ah, que bonito. Essa informação eu não tinha. Aí você vê que legal? Trazer ali Jesus para dentro do nosso lar, e aí eles começam todo um aprendizado, porque a nossa casa, é isso que o Vitor falou, é o berço da nossa alma. É ali que a gente vai aprender. Porque muitas vezes a gente é bonzinho lá fora com os outros. Mas você tem paciência com o seu irmão? Então, isso é muito importante. Então, ele vem trazer passagens para harmonizar esse ambiente muito bonito. Ó, agora vamos falar da água fluidificada. Que horas são? Porque senão não vai dar tempo. E aí a gente tira as dúvidas agora no final, quem tiver dúvida, tá bom? Tem meia hora ainda. Então vamos lá. Essa pessoa, esse cientista, Masaru Emoto, acho que é assim o nome dele, ele pesquisou imagens. E essas imagens foi feita através de uma pesquisa científica. Ele congela a água, vou bem resumir o que está escrito aqui, depois vocês vão ler, vocês vão entender com calma. Tem muita coisa na internet dele. Ele congela a água em baixíssimas temperaturas. E aí, com uma câmera, ele tira fotos dessas imagens da água. Então, na primeira foto, não tinha nenhum pensamento. Então, eles não emitiram nenhum pensamento. Então, não saiu nada. Depois, nas outras imagens, ele já colocou o pensamento. Então, ficou bem legal. Vou mostrar para vocês. Olha, odeio você. Olha como a imagem ficou. Amor. Olha como ela se modificou. E na internet, vocês vão achar umas que até com a música, né? Aí toca um rock bem da pesada, e como que fica essa imagem? Ela fica mais assim, rotativa. E aí, Mozart, a pureza da imagem é uma coisa impressionante. E depois eu posso mandar um vídeo para vocês também, que eu achei bem legal, de uma menina explicando, e que tinha até as músicas. Eu mando para vocês no grupo.
E aqui, a primeira imagem, eu traduzi, porque nem todo mundo sabe inglês, e para vocês não ficarem procurando também. A primeira imagem é a que está aqui, self-love, amor próprio. Olha como que ficou. Beleza, paixão, trabalho bem feito, resgate e happiness, feliz. O Masaramoto, ele também tem uma coisa muito interessante que não tem nada a ver com a água. Ele fez um trabalho com arroz, e vocês também vão achar esse trabalho na internet. É bem interessante, vale a pena depois vocês irem dar uma olhada. Mas por que que eu coloquei essas imagens? Porque através da água fluidificada durante o Evangelho no Lar, se vocês emitirem sentimentos de paz, de amor, pedir para que os espíritos que estão ali visitando o lar de vocês, colocar na água o essencial para que vocês precisam, naquele momento, para que os espíritos possam fluidificar a água, elevem os seus pensamentos a Jesus, porque tudo é sentimento. Se a gente parar para pensar, todos os nossos sentimentos passam por onde? Pelos nossos pensamentos. Então, você sente e você pensa. E através do pensamento, o remédio necessário para aquele momento de aflição que muitas vezes a gente está passando, vai estar lá dentro da água. Aí é só beber. E todo mundo termina o Evangelho de uma maneira harmoniosa e a água vai estar fluidificada. Basicamente, quem fluidifica essa água é os nossos pensamentos. Vocês assistiram já o filme do André Luiz? Do Nosso Lar? Sim. Então, Sim. vocês se lembram naquele momento? Vocês se lembram naquele momento, que é bem legal? Ele chega para visitar o lar dele, só que tinha outra pessoa lá. Ele não gostou. E por muito pouco ele não volta para o umbral, porque você vê ele ficou com aquela raiva, com aquele sentimento, ele não quis aceitar que ela já estava com outra pessoa. E aí aparece uma entidade, e ele chama na hora ali uma irmã que acompanhava ele lá no Nosso Lar para ajudar, porque ele não estava conseguindo, ele precisava de ajuda. E ele observou que o parceiro da mulher estava muito doente. E o que aconteceu? Ele colocou todo o medicamento necessário na água, através dos espíritos da natureza que trouxeram para ele aquele medicamento. Vocês também vão estudar isso lá para frente. Não vamos nos antecipar. Hoje aqui o capítulo é mais o Evangelho no Lar, né? E a água. Então, se atenham a isso. Vamos com calma. E aí, aquela água foi fluidificada, ele tomou, sentiu sede à noite, muita sede, e ele começou a beber aquela água, ele acordou bom. Então, é muito interessante, porque ele viu, naquele momento, ele sentiu a raiva, mas ele também sentiu compaixão, né? E tinha ali um movimento espiritual com aquele rapaz, né? Então, a gente entender que a medicação foi colocada através da água. E pedir para os espíritos benfeitores fazerem isso na hora do Evangelho. Então, fechar os olhos, pensar em Jesus e pedir para os benfeitores colocarem tudo que precisa ali para aquela água. As energias que vocês estão precisando para trabalhar no dia a dia, quando a gente está muito cansado. Para o filho que está doente, faz uma garrafinha especial, coloca sentimento de mãe. Chico fala que oração de mãe arrebenta portas do céu. Então, imagine uma água ali que vocês coloquem para o filho de vocês que está doente. Vai ajudar muito. Então, pedir harmonia no lar, para que todos se acalmem. Então, ali a água vai ser fluidificada e vocês vão absorver essa energia.
Agora, é claro que ninguém está protegido de tudo. Não adianta ficar pensando besteira. E aí você fala, mas esse pensamento não é meu. Tudo bem, mas você sabe que não é bom, então corta o pensamento. Pensou coisa ruim? Corta o pensamento. Veio de novo aquele pensamento ruim? Faz uma oração e corta o pensamento. É orai e vigiai. E os espíritos vão ajudar. E é isso. E eu queria dizer também uma coisa para vocês que eu achei bem interessante. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, você mora num prédio, andares acima recebem aquela energia. Você não ajuda só o seu lar, você ajuda um tantão de gente. Então, a importância do Evangelho no Lar, ela é muito, vai além da sua casa. Ela passa por paredes, ela ajuda pessoas. De repente, aquele vizinho antipático, aí não sei quem estava dando risada, que de repente não gosta de você, pode de repente até te tratar bem, porque o que ele está precisando é só uma energia positiva. Ele só está precisando dessa energia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais didática, assim, a gente conversou bastante, porque o tema também permite e deixou à vontade, né? Para poder falar sobre o assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, vamos todo mundo abrir a câmera, que eu quero ver todo mundo. E aí, pessoal? Muito bom. Gostaram? Gostaram? Outras dúvidas? Muito bom. Ai, olhar para a cara de todo mundo é tão bom, vocês não ficam com a câmera aberta. Dúvidas? Vocês tiveram alguma dúvida? Não. Em relação a... inclusive, até você